Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Márcio Gomes e ajudo você em atualidades. Hoje nós vamos bater um papo sobre taxa de analfabetismo. A aula de hoje ajuda você em questões objetivas, em questões dissertativas e também na confecção, na elaboração de uma redação. Bora dar uma olhada no que tem na aula de hoje. Bom, primeiro, qual é o conceito, qual é a ideia de taxa de analfabetismo? Entendam que o percentual de pessoas com 15 anos ou mais que não consegue ler, compreender, escrever um bilhete simples, essas pessoas são consideradas analfabetas. Essas pessoas se enquadram na taxa de analfabetismo. Beleza? De boa quanto a esse conceito? Agora vamos dar uma olhada no que nós temos de dados. O IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou os resultados do Censo Demográfico de 2022. E os dados revelaram que 11,4 milhões de pessoas com 15 anos ou mais no país não sabiam ler ou escrever um bilhete simples. Ou seja, temos no Brasil 11,4 milhões de pessoas classificadas como analfabetas. Bom, pensando em índice, qual que é a taxa de analfabetismo no Brasil? É uma taxa de 7%. Então, 93% é a taxa de alfabetização, aqueles que sabem ler e escrever um bilhete simples, e 7% a taxa de analfabetismo. Pois bem, Márcio, o resultado aí, ele é animador, ele é ruim? Como que a gente pode avaliar isso? Bom, o número não é bom, né? É um percentual ainda elevado. Mas quando nós observamos a evolução temporal da taxa, existem aí alguns motivos, pelo menos, para sonhar, para ter esperança. Por que eu digo isso? Vamos lá. Em 1940, menos da metade da população com 15 anos ou mais era alfabetizada. Ou seja, em 1940, 56% da população era analfabeta. A taxa de analfabetismo era de 56%. Aí eu vou lá para 2010, um censo anterior. Em 2010, a taxa de analfabetismo era de 9,6%. E agora, no censo demográfico de 2022, chegamos a um número de 7%. Ainda é alto, mas melhorou, beleza? As provas podem brincar com esse tipo de questionamento. E aí um gráfico que mostra, então, um pouquinho dessa evolução temporal. Os números foram melhorando gradualmente. De boa? Tá. Uma outra análise que eu acho muito importante é a gente fazer essa reflexão por faixa etária e por cor ou raça. Vamos começar por faixa etária. Os grupos com as menores taxas de analfabetismo são os grupos de faixa etária entre 15 e 19 anos e 20 e 24 anos. Nesse grupo etário, a taxa de analfabetismo é de 1,5%. Em contrapartida, a população acima de 65 anos permanece com a maior taxa de analfabetismo. Nessa região etária, 20,3% da população não sabe ler ou escrever um bilhete simples. Agora vamos dar uma olhadinha nessa divisão por raça ou cor, designação utilizada pelo IBGE. Quando olhamos os dados, observamos uma distorção. Primeiro, os brancos são os que possuem aí uma taxa baixa de analfabetismo, 4,3%. No entanto, na população preta e parda, os números chegam a 10,1% e 8,8%. Chama atenção os dados para a população indígena, onde a taxa de analfabetismo atinge 16,1%.
Por fim, um olhar agora espacial sobre o Brasil, regiões e unidades da federação. A região Nordeste permanece com a taxa mais baixa de alfabetização, 85,8% da população alfabetizada. Já as regiões Sul e Sudeste possuem as taxas mais elevadas de alfabetização, acima de 96%. Observando agora as unidades da federação, os estados, nós temos o seguinte: Santa Catarina com o maior índice de alfabetização. Apenas 2,7% é a taxa de analfabetismo no estado. Em contrapartida, o estado de Alagoas possui a maior taxa de analfabetismo, com 17,7%. Galera, na aula de hoje, fizemos uma abordagem sobre a taxa de analfabetismo no Brasil, com dados recentes, dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse tema pode pintar em uma questão de atualidades, numa questão de geografia, de conhecimentos gerais, de realidade brasileira e numa temática de redação. Espero que vocês tenham curtido a aula, bons estudos, muitas aprovações e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço!